Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! Deixa eu adivinhar o que tu vai me perguntar. Pergunta. Você tá tão bonita hoje. Mudou, e você também tá com look de padre, assim. Eu gostei. Só faltou o calorinho. Detalhe, viu? A pergunta é: você tá tão bonita hoje? A pergunta. E a pergunta? Qual a pergunta? É porque eu perguntei se ela tava bonita, se ela tava se achando bonita. Você tá se achando bonita hoje? Hoje eu estou me achando diva. Ah, tá bom. E você tá se achando... Você tá linda hoje, Thalita. Meu Deus, eu sou muito desvalorizada nessa equipe. Help. Você tá linda hoje. Obrigada, eu sei também tô. Sou. Obrigado por elogiar também. De nada, você tá assim, elegante. Se botar um detalhe, só faltou um detalhe branco. Eu vou assim, pedir alguém cortar um pedaço de uma folha A4 pra gente colocar aqui. Vai ficar bonitinho. Vai ficar muito bom. Mas é isso, é nesse clima assim pra cima hoje que eu tô muito empolgada. Você não perguntou se eu tô bem. Você tá bem hoje, Thalita? Eu tô bem Aí hoje. tá bem. Porque se tivesse ruim também, não seria difícil. Mas graças a Deus você tá bem. Mas é nesse clima pra cima que eu digo que eu estou bem. Acho que você tá bem também. Eu tô ótimo. Tô Se bem. melhorar, estraga. Que a gente vai começar o nosso papo. Eu tô muito empolgada. Acho que vai Sim. ser nesse clima assim de leveza hoje. O bom é assim, o mistério do... Sim, do nosso convidado, ninguém sabe qual vai ser, né? Não tem a capa, não tem a thumb, não tem já a frase de impacto. Não tem uma publicação antes. Não, Não jamais. tem nada disso. Mas é isso, com esse suspense todo, que a gente, antes de convidar o nosso convidado... Vamos divulgar os nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores são a BrisaNet, na pessoa do nosso irmão Edilson Júnior, consultor de vendas, e Eduardo Couto, do salão Edu Cortes. Então, se você tem interesse e quer conhecer eles, é só acessar o Instagram deles, entrar em contato, que eu tenho certeza que o serviço que eles vão oferecer é de excelência. Inclusive, eu estou aqui na régua, o nosso irmão Edu Cortes, que me deixou na régua. Muito bem. E a internet que usamos para produzir esse conteúdo é da BrisaNet. Mas é só os patrocinadores que tem. Se você aí de casa, né, tá querendo ajudar o nosso projeto, mas que deseja como é participar, que a pessoa faz? Vai ter um QR Code. Um QR Code. Aqui na tela, alguma parte aqui em cima, não sei se é aqui, não sei se é aqui, não sei se é aqui no meio. Eu não me atrevo a dizer onde canto tá, vai ter aqui também. Um QR Code pra você apontar a câmera do seu Na sua esquerda, celular. Pedro, na sua esquerda aí. Pra cá. Pra cá. Isso aí, ó, Aqui, tá com a mão em bem cima. Aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar ele. Vai ter um QR Code aqui pra você escanear e participar desse projeto contribuindo, porque não é fácil a gente fazer isso. A gente precisa de contribuição tanto dos patrocinadores como de você que está em casa também para investir nesse projeto para que ele cresça e a gente possa entregar um material de excelência, está trazendo ótimos convidados como o de hoje também. Verdade. E está entregando um conteúdo bom para você aí em casa. Então, se você se sentiu edificado ou acha que pode nos ajudar a edificar mais vidas, você pode contribuir com o nosso projeto. E é isso. E é isso, você falou muito bem falado do nosso convidado de hoje, que é muito mais que especial, e estamos muito felizes em recebê-lo. Ele, que é casado com Maiane, pai de Valentina e Anthony, está cursando teologia, é orientador social, músico, compositor, acredito que uma referência em adoração na nossa região, e pastor dirigente do Campos de Glória. Seja muito bem-vindo, pastor Charles. Graça e paz, pessoal. Tudo bem com vocês? Palmas para ele. Muito honrado de estar aqui nesse podcast maravilhoso. Amém, Amém. amém. Muito bom lhe receber. Muito bom lhe receber. Seja bem-vindo aqui ao podcast. Tenho certeza que a gente vamos tratar de assuntos muito bons, muito edificantes, que quem conhece o pastor Charles sabe a vida dele, né? Que é uma vida inteira de entrega e adoração ao Senhor. Eu tenho certeza que vai ser muito bom essa conversa. Eu acho que assim, o clima que a gente já começou hoje, um clima de leveza, transparece bem, assim, a sua personalidade é muito legal, você é muito leve, mas é isso aí. Bom, é aquele primeiro passo que a gente sempre começa para contextualizar o pessoal aí de casa. Como é que foi esse seu primeiro encontro com Jesus e como foi o primeiro passo para estar aqui onde estamos hoje? Bem, o meu encontro com o Senhor, ele foi bem interessante. Um dia eu estava na casa dos meus pais, não era casado ainda na época, e eu estava tomando banho e o esposo de uma prima minha estava em casa
naquele dia, estava nos visitando. E eu sempre tive o hábito de cantar. Como várias pessoas têm o hábito de cantar no banheiro, né? No chuveiro. Algumas boas, outras não, né, mãe? E eu tava cantando lá. E ele ouviu, e quando eu saí, ele falou, cara, mas tu canta bem. Aí eu, muito obrigado. E ele falou, eu tenho umas pessoas para te apresentar, eu posso te levar a um lugar? Aí eu falei, cara, pode. E nesse dia ele me levou para um ensaio de uma banda de forró que tinha na minha cidade, na cidade de Glória, né? Para quem não sabe, eu não sou de Paulo Afonso, eu sou da cidade de Glória, tá? E tinha um ensaio e ele me levou. E eu participei desse ensaio, eu cantei uma música, inclusive a música que eu cantei não foi uma música secular. Eu cantei uma música gospel que eu estava ouvindo por causa dos meus pais que já haviam se convertido nessa época. Legal. Eles se converteram na Igreja Universal. Eu estava cantando o meu universo do PG. Que sejas meu universo. Inversão de forró. Que sejas tudo. Foi mais ou menos isso. E eu cantei, eles gostaram e tudo. Só que eu, graças a Deus, eu não gostei sabe, da vibe ali. Pra quem não sabe, eu não sou muito fã de forró, não, tá? Nada contra, tá? Por favor, quem gosta de forró aí, não me condenem, mas eu... Não me cancelem. Eu não sou muito fã de forró, não. E no outro dia, essa mesma pessoa que me levou pra esse ensaio dessa banda de forró, foi a mesma pessoa que me levou na igreja que eu me converti, que foi na igreja pentecostal do Evangelho Amor de Deus. E ele me apresentou ao pastor Michel, e eu toquei a mesma música com ele. Eu falei que gostava de música cristã e tudo. E ele, bem, vamos tocar aqui um pouquinho e cantar. E eu toquei a mesma música, Meu Universo. E a partir dali o Senhor começou uma obra na minha vida através da música. Ali sentiu uma conexão na hora que foi cantar, né? No outro não sentiu a conexão, mas ali quando você foi cantar, você sentiu... Fala, rapaz, é isso. Na verdade, isso tudo começou por conta dos meus pais. O ambiente da minha casa, da nossa casa, mudou por causa da conversão deles. A nossa casa já não era mais a mesma. Quando pessoas se entregam ao Pai, o ambiente não é mais o mesmo. Não tem como ele ser mais o mesmo. Sim. E a gente que não ouvia nada de música cristã, de música gospel, a gente começou a ouvir por causa deles. Eles gostavam muito de Lázaro, o nosso querido irmão Lázaro, que já partiu para a glória do Senhor. Marcos Antônio, Matos Nascimento, eles escutavam muito. E daí, a partir desses ícones da música cristã, eu comecei a ouvir outros, né? Conheci o PG, Oficina G3, que eu sempre fui um apaixonado, né? Sempre desde que o Senhor me apresentou, né? A música cristã, no caso. Eu amo o rock and roll. E foi dessa forma que o Senhor alcançou minha vida. Foi através da música, através da vida dos meus pais. O testemunho dos meus pais. Amém. Então, já desde esse primeiro momento onde você se encontrou com o Senhor e já começou ali, já acoplado junto veio essa conexão com o louvor e, enfim, que partiu de um talento natural. Sim. Aí você começou... Como foi esses seus primeiros passos, assim, no se evangelho, dedicando né? ao louvor e ao evangelho? Gente, o início da caminhada, né? Ele foi algo super marcante, mas também muito simples. Eu sempre fui para lugares assim, longínquos, povoados. Como eu já falei, eu moro na cidade de Glória, e o município de Glória é muito grande mesmo. E a gente sempre buscou pregar o evangelho nos povoados. Povoados que ficam a 30 quilômetros, 40 quilômetros de Glória, de estrada de chão, estrada ruim. E a gente ia para esses lugares e era lá que a gente louvava, sabe? E era nesse ambiente que o Senhor me ensinou muitas coisas. Hoje eu sou o que sou em Deus por causa daquilo que Ele me ensinou nesses lugares. Lugares simples, né? Lugares em que, eu não vou dizer que a maioria das pessoas, mas muitos não desejam ir, porque não tem Ibope, não tem like, não tem, sabe, nada disso. Refletores apontados para ali, né, que atrai a fama, a mídia, holofotes. Exatamente. Dando essa palavra. E são lugares super simples, sabe? Lugares que você chega e muitas vezes não tinha nem água. Ou então era água de poço.
Tem vários poços por aí que são ótimos, mas tem lugares que os poços são de água, sabe, salgada, muito salgada. Em que você tomava água e você ficava com mais sede ainda, né, no caso. Mas foi nesses lugares em que eu ia com os irmãos, com o pastor, e era eu e o violão. E foi nesse ambiente que o Senhor me ensinou muita coisa. Caramba. E falando de você aí do violão, também me lembro... eu acho assim que é muito sobre a sua essência, aquilo que Deus te chamou para fazer, mesmo uma coisa bem evangelística, de buscar as pessoas que ainda não conheceram e que também não estão em um lugar propício, porque é diferente você falar de Deus para uma pessoa que já está ali na igreja, de alguma forma já está buscando, teve um interesse, e de uma pessoa que não tá às vezes passando despercebida na rua, né? E aí falando de você, violão, pessoas na rua, como foi? Eu sei que você passou um tempo louvando a Deus nas ruas, em frente às lojas, e aí como é que surgiu essa ideia? Como é que foi esse período? É interessante essa pergunta. Nessa época, eu comecei a cantar nas ruas no ano de 2015. Legal. Inclusive, eu estava começando a aprender os primeiros acordes na época. Porque lá no princípio não tocava violão. Quem tocava era o pastor. Aí a gente ia para os lugares e ele tocava e eu cantava. Aí eu comecei a aprender os meus primeiros acordes. E em 2015 eu já estava casado. E nesse período eu fiquei desempregado. E não consegui emprego. O que foi que eu fiz? Algumas pessoas, muitas pensam que eu fui para as ruas somente por conta da questão do evangelismo. Sim. Também era um dos motivos. Só que o primeiro motivo que me levou às ruas foi a necessidade. Eu fui para as ruas para poder tocar. Como nas grandes cidades tem músicos, né, artistas que vão para as ruas e tocam, e as pessoas contribuem, o pessoal coloca uma latinha. E às vezes artistas que nem precisam nem dinheiro, né? Eles fazem mais por fazer. Muitos até nem precisam, assim, entre aspas, não precisam, mas e vão para as ruas e vão tocar e vão mostrar o talento delas. Só que no meu caso era a necessidade. Eu já era casado e já tinha minha filha. Sim. Né? E eu fui para as ruas para poder tocar. E lá nas ruas, o Senhor me mostrou outra motivação. A princípio eu fui por causa da necessidade, eu precisava manter minha família, né? E lá o Senhor me mostrou a necessidade de evangelizar as pessoas. Uau. Sabe? A cidade de Paulo Afonso, eu fiz isso em Glória também, em alguns lugares. Só que muito mais aqui em Paulo Afonso, porque as pessoas de Glória vêm muito para cá, né? Para Paulo Afonso, para fazer compras, né? E já conseguia, sabe, falar sobre o Senhor através da música, tanto para as pessoas de Paulo Afonso, como também de Glória, da cidade de Rodelas, de Petrolândia, pessoas que vêm para cá, Jatobá, né? São várias cidades aqui que são próximas. E foi lá nas ruas que o Senhor mostrou, sabe, outra motivação. E foi essa que me fez me apaixonar ainda mais por Ele, que é a necessidade das pessoas conhecerem o Evangelho. E a forma com que eu tenho feito isso, além da palavra, né, pregada, é a palavra cantada, que é o louvor. Que definitivamente, assim, a gente estava gravando até um episódio anterior sobre arte, assim, como a arte, ela é uma ferramenta que a gente usa para alcançar as pessoas, porque como você falou bem no início aqui do seu testemunho, você foi cantar uma música em um lugar que nem era gospel, mas usou uma música gospel, porque a arte tem esse poder de chegar nos lugares que às vezes, por exemplo, uma ministração, uma pregação não chegaria, mas como é a arte, é diferente, a gente consegue alcançar novas pessoas e chegar em lugares diferentes, que o Espírito Santo consegue usar essa ferramenta para alcançar. Nesse período em que você esteve ali nas ruas, tem alguma história que você consegue se lembrar que foi muito marcante, que você viveu lá? Sim. Na verdade, tem algumas, né? Eu me lembro que eu estava na frente de um supermercado e eu estava ministrando, né, alguns louvores e passou uma jovem. E quando eu olhei para ela, ela já vinha chorando. Ela não começou a chorar perto de mim, ela já vinha chorando. Porque quem me conhece sabe que eu canto um pouco baixo. Um pouquinho baixinho. Aí o pessoal costuma dizer que nesse supermercado que eu costumava cantar, tem uma acústica bem interessante na frente que me ajudava bastante. Eu já canto muito alto e a acústica de lá me ajudava bastante, que várias pessoas, até do outro lado da rua, conseguiam ouvir. E ela já chegou chorando. Aí ela parou do meu lado, eu continuei ministrando o louvor. E depois que eu parei, ela veio até mim, né? Se aproximou mais.
E ela falou, olha, eu estava pensando. Na verdade, ela estava decidida a tirar a própria vida. Uau. Foi o que ela me disse. E ouvindo, ela me chamou até de senhor, né? Pra quem não sabe, eu sou tão velho assim, não. Eu só tenho 34 anos, vou fazer 35. E ela falou, eu estava decidida em tirar a minha vida, porque a minha vida eu tenho passado por vários problemas e dificuldades, mas eu ouvi ela chamou de música, né, no caso, não deixa de ser. Eu ouvi essa música, sabe, bem de longe, e eu senti algo queimando no meu coração, e eu decidi me aproximar. E eu senti uma paz que eu não estava conseguindo sentir. Uau. E hoje é uma jovem que nem é de Paulo Afonso, ela é da cidade de Macururé, se eu não me engano. Depois ela mandou um convite para mim no Instagram. E graças a Deus ela está muito bem hoje. Graças a Deus. Histórias como essas também. Teve uma bem marcante também para mim. Um morador de rua. Eu estava na frente de uma loja de roupas. E eu não me lembro que louvor era, mas daí eu estava ministrando e esse morador, ele parou bem pertinho de mim, sabe? Agora, olha que interessante. Muitas vezes a gente fica pensando, poxa, o quanto a gente pode ser usado para poder tocar o coração das pessoas. Sim. Só que nesse dia quem foi tocado foi eu. Uau. E eu estava ministrando e ele estava do meu lado. E o Senhor falou no meu coração, abraça ele. E eu fiquei pensando, mas por quê? Eu queria entender por que eu deveria abraçá-lo, né? No caso. E também tem um detalhe. Morador de rua e ele estava com a roupa toda rasgada. Eu acredito que estava sem tomar banho. Estava sujo, no caso. E, infelizmente, o ser humano tem dessas de... Pra que eu vou abraçar? Sim. É o Senhor mesmo que está falando isso ou sou eu? Sim. É algo da minha mente? É algo da minha consciência? Só que aquilo se repetiu. E aí mandava eu abraçar ele. E até que eu não suportei mais, eu larguei o violão pra lá, eu coloquei no chão e fui dar um abraço nele. E o interessante é que meses depois eu encontrei com ele. Ele já não estava mais morando na rua, estava bem vestido, tomado banho. Cara, eu fiquei muito feliz. Eu não estou dizendo que meu abraço mudou a vida dele, sabe? Mas eu acredito que contribuiu. Porque além de abraçar, eu falei um pouco do Senhor para ele, né? Perguntei um pouco sobre a vida dele, o que havia acontecido com ele. Ele tinha falado que por causa do álcool e das drogas ele tinha perdido a sua família e tinha acabado morando nas ruas. E quando eu encontrei ele depois, ele falou que estava bem, já estava numa casa, já estava bem melhor do que na situação em que eu encontrei ele na primeira vez. Não foi eu que fiz, obviamente foi o Senhor, mas eu acredito que Paulo planta, Apolo rega, e é Cristo que dá o crescimento. Eu acredito que eu só contribuí, não foi eu que fiz. Sim. Mas alguém provavelmente deve ter começado, eu contribuí naquilo que eu podia e o Senhor, sabe, fez crescer. É isso que eu creio. Sim. Interessante essa parte que ele falou, que sentiu de ir e ficou, rapaz, será que é eu? Será que será que não dessas, né? Eu tenho, assim, quando eu tô na dúvida, eu fico pensando, meu coração quer que eu faça. Assim, eu por dentro quer que eu faça, mas minha mente fala, rapaz, não tem lógica não sei o que, não vai não sei o que. Aí é o que eu vejo, não, então não sou eu. É o Espírito Santo que habita dentro de mim, falando pra mim fazer. Aí eu faço só pra dizer assim, quando eu tô na dúvida de se é Deus falando comigo ou se é alguma coisa minha, eu puxo pra isso, né? Se minha mente não quer fazer e eu dentro de mim quero fazer, então não sou eu. É o Espírito Santo dentro de mim que tá me direcionando a fazer isso. Tem muitas coisas que realmente são da nossa mente. Sim, tá? Exatamente. Só que quando é o Senhor, eu acredito que existe algo diferente. Sim. Existe paz, inclusive. Sim. Tem um texto, Eclesiastes 3, que diz que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz do vosso coração. Para que serve um juiz? Um árbitro. Vamos lá, fala de futebol, para aqueles que são... Para que serve um árbitro, um juiz? O árbitro é aquele que dita as regras, né, e mantém a ordem lá da partida. No campo.
Ele que apita quando é falta, quando é impedimento, esse tipo de coisa. A paz de Cristo, ela tem que direcionar o seu coração, inclusive nas escolhas, né? E, inclusive, um conselho que eu preciso tomar para mim sempre, e eu passo pro pessoal, aqueles que considerarem que isso faz sentido para você, todas as vezes que nós venhamos tomar uma decisão, a gente precisa que o nosso coração esteja em paz. Se o nosso coração estiver perturbado, estiver, sabe, aquela bagunça na cabeça e não saber o que decidir, o que falar, o que fazer, cara, não tome decisões com o seu coração perturbado. Se não há paz, eu não tô falando de qualquer paz também, tá? Eu tô falando da paz que excede todo entendimento, sabe? Eu tô falando sobre algo que você percebe que foi o próprio Senhor que colocou no seu coração. E foi por isso que eu abracei ele, porque aquilo veio, a princípio, não, peraí, será que sou eu? A mente fala, rapaz, isso é algo ilógico, não tem pra quê. Só que depois, gente, a gente percebe quando é o Senhor. A gente que é cristão, que a gente percebe assim, quando é um chamado, é diferente. Não dá assim pra explicar com palavras, mas a gente percebe que é diferente. Você sente que é Deus falando, só vá. Deixa que o resto que eu cuido. Exatamente. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa estar com o nosso coração em paz. Não a paz que o mundo prega, que o mundo fala, que o mundo dá. Mas a paz do Senhor, a paz de Cristo, que ela excede todo entendimento. E se a gente tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que vai trazer as direções que a gente precisa. Ele também vai trazer a paz para quando a gente tiver que tomar uma direção e enfim. E o próprio Espírito Santo também nos dá, através do seu fruto, o discernimento do Espírito. Então é Ele próprio que vai nos capacitar a entender o que vem de nós e o que vem do Espírito de Deus. Sim. E exatamente como você falou, não é qualquer paz. E também não é tomar... Porque às vezes a gente vai tomar umas decisões que são ilógicas, são coisas sem sentido, mas que o Espírito Santo vai nos direcionar. Quando Ele faz isso, Ele nos dá paz. Exatamente. E é diferente de fazer as coisas em confusão. Porque Ele dá a paz. Mesmo que não pareça fazer sentido, Ele dá a paz necessária e Ele, depois, no meio do caminho, Ele mostra os motivos pelos quais Ele direcionou. Você quer que eu te dê um exemplo de paz que vai além daquilo que a gente consegue compreender? Por favor. Sim. Paulo e Silas na prisão. Gente, eles estavam pregando o evangelho e eles foram presos por estarem pregando o evangelho. Na verdade, eles haviam expulsado demônios, né, de uma menina que tinha o espírito de adivinhação, e seus senhores perderam lucro. Por que eles levaram a surra? Porque os senhores dela perderam lucro, perderam dinheiro, porque ela adivinhava e eles ganhavam dinheiro. Eles apanharam em praça pública, foram levados à prisão, aprisionados nas, mãos e pés. E a Bíblia vai dizer que à meia-noite eles estavam orando e louvando a Deus. Uau. O que é que leva 2 homens a cantarem para Deus e orarem meia-noite numa cela escura. Depois de ter apanhado. Depois de ter apanhado na frente de todo mundo. E provavelmente ter ficado nus, pelados diante de todo mundo, né? O que é que leva homens a fazerem isso? A paz, que excede todo entendimento. Uau. Uau. Durante o retiro também, eu estava te ouvindo ministrar ali, e é muito legal das suas ministrações, que além de cantar, você ministra e faz aquilo que o Espírito Santo manda, é sensacional. E aí você estava contando uma experiência desse período que você cantava nas ruas, e eu queria que você trouxesse também esse testemunho sobre um dia que alguém chegou, te fez uma proposta, e você fez algo, tomou uma decisão pelo Espírito de Deus, por mais que parecesse ilógico. Boa, gostei dessa. É bem verdade que não é nem confortável, porque a proposta não foi boa. Aparentemente, né? Ela foi boa, porque, como eu falei, eu estava desempregado na época e eu congregava na igreja que eu me converti. E um pastor, amigo do meu pastor, passou por mim, eu estava ministrando, e ele falou que estava indo para outra cidade, para outro estado, na verdade, para dar início a uma nova igreja nessa cidade. E ele me fez uma proposta indecente. Ele me chamou para ir com ele, ou seja, deixar a igreja local, a igreja que eu fazia parte,
Resumindo, ele me ofereceu dinheiro, salário, para uma casa, para que eu fosse com minha família, para que eu fosse ministro de louvor na igreja dele. E isso foi extremamente antiético, gente, porque se realmente fosse algo de Deus, sabe, Deus falaria ao coração do meu pastor que Deus iria me levar a um outro estado, a outra cidade. Sim. E eu estaria, sabe, junto com esse pastor, sabe? Eu acredito que Deus confirma aquilo que ele faz. Eu não acredito num Deus que é antiético. Deus, ele é extremamente organizado. Sim. Sabe? Em tudo que ele faz. E a proposta dele, assim, me deixou até assustado na hora. E eu lamento porque eu queria ter dado uma resposta melhor. Na verdade, eu fiquei calado. Eu fiquei em silêncio, não respondi a ele. Mas prontamente, no meu coração, eu rejeitei porque aquilo não foi de Deus. Não é sobre dinheiro. Não é sobre uma casa. Não é sobre... Eu sei que minha família estava precisando, mas eu acredito que as coisas têm que ser feitas com ordem, com decência, com responsabilidade. E eu permaneci no meu lugar. E que Deus abençoe a vida dele onde ele está e o Senhor possa tocar seu coração e ele possa repensar esse pensamento. Eu lamento que nos nossos dias as pessoas desejam o talento. Desejam o talento, o serviço das pessoas, mas se importam muito pouco com o coração. Com as vidas, né? Se importam muito pouco com as vidas. É por isso que existe tantas... E ministros de louvor também, que saem de um canto e vai para outro e não param em nenhum lugar, sabe? E, cara, eu não consigo concordar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de visão. Mas, graças a Deus, eu queria ter respondido, né? Eu queria ter dado um puxão de orelha nele, mas na hora eu fiquei tão assustado que eu não consegui responder. Mas em meu coração eu decidi, não vou para lugar nenhum, vou permanecer onde eu estou, porque eu quero servir. Não é sobre o salário que ele me ofereceu, não é sobre a casa. Até porque Deus fez muito mais na minha vida depois disso tudo. Que bênção. Eu acho que isso é um bom exemplo prático, assim, da decisão que vem do Espírito, mesmo que pareça condições ilógicas, porque você prontamente decidiu que não iria. E você poderia ficar aflito e confuso, mas se foi o Espírito Santo lhe direcionando, você teve paz e seguiu, por mais que parecesse algo fora da razão. Tentador foi, né? Sim, eu imagino. Só que... Sabe da paz que eu falei agora há pouco? Da paz que excede todo entendimento? Foi isso que veio ao meu coração. Eu fiquei assustado, obviamente, com a proposta. Só que logo em seguida veio a convicção de que eu preciso fazer as coisas da forma correta. Né? E graças a Deus eu permaneço por aqui e ele foi pro lugar dele lá. E eu acho que isso também se relaciona muito com a gente não viver com os olhos da carne ou os olhos humanos, sim. Mas viver por fé mesmo e viver guiado por Espírito, porque se a gente vive de acordo com o Espírito de Deus, a gente vai viver uma vida que agrada a Deus. Sim. E o mesmo Deus que nos deu a paz hoje para tomar uma decisão difícil é o mesmo Deus que vai ser fiel amanhã. Deus, ele não nos deve nada. Ele não nos deve absolutamente nada. Mas Deus, ele é extremamente gracioso e misericordioso, e Deus tem prazer em nos abençoar quando ele vê um coração obediente, um coração fiel. E existem situações que a gente vai precisar ser fiel e obedecer a Deus mesmo sem ver o resultado na hora. Mas eu creio demais, não só pela minha própria vida, mas pelas pessoas que eu vi servindo a Deus ao meu redor, de que Deus, ele é fiel. Ele pode não demonstrar o fruto ele é fiel, independente da situação. E sim. Aí, se a gente for fiel a ele também, ele vai ter prazer em abençoar e em prosperar. E existem coisas bênçãos que a gente só vai viver se a gente for fiel nos momentos difíceis. Exatamente. E aí Deus vai dar muito mais. E não só de coisas materiais, mas falando de frutos espirituais também. Se a gente é fiel hoje no pouco, Deus vai ter prazer em redobrar e prosperar a nossa vida em qualquer área que seja no futuro, se a gente tiver um coração fiel hoje. Sim, vocês falando aí sobre isso, eu lembrei de uma vez. Eu trabalhava entregando gás, tava querendo casar, não era casado ainda, tava querendo casar, trabalhava entregando gás e tal. Aí era um emprego que eu tinha conseguido para poder realizar o casamento. Marcamos a data do casamento, tava empregado, só de boa, tranquilo, só esperar chegar a data e ser feliz. Aí
o rapaz pedia pra gente fazer hora extras. Aí acabou que esse tempo de trabalho de hora extra estava consumindo o tempo de serviço da igreja. O meu tempo voluntariado que tinha aqui, que já era no som, já trabalhava no som. Não recebia também, era tudo voluntário. Já ajudava aqui no som, ajudava na parte da multimídia. Aí ele chegou pra mim e falou: Pedro, eu quero que você deixe de trabalhar, ou deixe de coisa lá, que eu quero que você venha pra aqui trabalhar tal horário assim, que era o horário da igreja. Aí eu falei pra ele: infelizmente não vai dar, porque se fosse horário de expediente, a gente poderia até conversar, mas as horas extras eu não faço porque eu tenho esse trabalho aqui na igreja e eu vou honrar com ele. Aí ele falou: rapaz, quem é que coloca comida na sua mesa? Sou eu ou o pastor? Aí eu falei: você paga meu salário, mas eu quero ficar... Na hora, né? Poderia ter dado uma resposta melhor, mas na hora eu falei: mas eu vou continuar honrando esse compromisso. Aí ele: tá certo. Foi no final do mês, ele: você foi um funcionário excelente, ultrapassou todas as metas aqui, até dos funcionários antigos, de questão de entrega, velocidade e tal, tudo mais, e excelência naquilo que estava fazendo. Só que infelizmente não vai dar para ficar com você por conta do sua disponibilidade de horário. Não vai dar pra ficar com você. Aí, tá certo. Tinha acabado de fichar a carteira lá, durou 3 meses e teve que desfichar. Aí, isso já com a data do casamento marcada. Aí, quando foi pouco tempo depois, a gente: o que é que vai fazer? Aí o pastor Cid me chama aqui: filhão, vem aqui no gabinete, por favor. Aí eu fui lá: vi aqui o seu trabalho voluntário, muito bom. E a gente queria trazer você para trabalhar aqui na igreja. Fichado. Bênção, cara. Agora eu vou lá neles: agora quem bota a comida é a igreja. Também é o pastor. Aí assim, é uma parte do meu testemunho também que mostra, mais uma vez, a fidelidade de Deus quando a gente é fiel para Ele. Se você é fiel com Deus, pode ter certeza que a fidelidade dele vai vir sobre a sua vida mesmo. Exatamente. Mesmo você não enxergando o futuro: o que é que eu vou fazer? Se eu perder isso aqui, não vai dar. Não. Seja fiel que Deus vai entregar a fidelidade. E eu acredito, pelo que você está contando, provavelmente esse emprego que você tinha ia roubar seu tempo da sua família também. Com certeza. Muito provavelmente. Isso, com certeza. Eu chegava em casa super cansado e só chegava e fazia deitar. Porque também a pessoa carregar um gás nas costas. Não moleza não. E no final das contas, nem era sobre quem colocava o pão na sua mesa, seu empresário ou o pastor. No final das contas, é sempre Deus que dá a semente. E é isso aí. A saúde que você tem, a força física, né? Você que é um rapaz forte. Mas é isso, é a fidelidade de Deus, quando a gente é fiel para Ele. E desde um princípio, minha mãe me ensinou a ser fiel em tudo. Tanto nos dízimos de ofertas, como em tudo. E eu sempre tive isso comigo. Até quando eu fui no meu primeiro emprego, que já foi bem antes desse negócio do gás, era adolescente. Falava: Deus, eu quero trabalhar. Eu fui para uma entrevista. Aí na entrevista, terminou a entrevista, tá certo, qualquer coisa a gente entra em contato com você. Aí eu fui embora. Aí no caminho, andei lá, eu fui andando até em casa. Aí eu falei: Deus, se o Senhor abrir essa porta para mim, eu vou dar 100% do meu primeiro salário na igreja de oferta. Aí quando foi uma semana depois, o cara falou: ei, vem trabalhar. Aí quando chegou o dinheiro, o cara fica meio tentado: não, mas não, vamos depositar 100% da Quem promessa. fez o voto foi você. Não mandei. A porta poderia ser que fosse aberta mesmo sem um voto, mas você fez, então vai cumprir, né? É isso aí. Bom, no meio dessa caminhada, assim, são muitas experiências que a gente vive quando a gente tá na presença de Deus, buscando e tal. E aí, voltando, né, pro início da sua caminhada, assim, esses momentos que a gente vai se dedicando e vai cumprindo o chamado de Deus, às vezes até mesmo sem saber exatamente qual é o propósito específico de Deus para nossa vida. E Deus, ele faz muitas promessas, ele faz muitas coisas, assim, maravilhosas. Teve alguma experiência que confirmou no seu coração, te direcionou no seu chamado, ou algo parecido? Alguma experiência? Gente, é tanta coisa que eu já vivi que fica até difícil, assim, eu dizer sobre uma experiência que... Em 2014, teve um irmão da igreja, um diácono, que me procurou
E, como eu falei, desempregado, tá? São as provisões, né, de Deus. Eu, desempregado, e esse irmão me procurou. E ele disse, Charles, a gente quer que você grave um projeto, a gente quer que você grave um CD. Aí eu falei, meu irmão, eu não tenho condição de gravar. E ele disse, não, fica tranquilo, a gente vai te ajudar. E esse irmão, ele ofertou todo o projeto, toda a gravação do CD na época. Eu acredito que foi 5 ou foi 7 mil reais na época. Gente, Caramba. alguém chegar para você e ofertar 5, 7 mil reais para poder custear a gravação de um CD, não é normal, tá? Não, sim. Não é assim, de uma hora para outra que isso acontece. Eu acredito que... E nem todo dia, né? Não. Exatamente. Eu acredito que é Deus que promove os encontros, Sim, sabe? definitivamente. E esses encontros, eles mudam para sempre a nossa vida. E são pessoas que Deus me apresentou, em que se tornaram meus amigos, eu amigo deles também. E são pessoas que me abençoaram muito. E vendo essas situações, uma provisão tão grande como essa, eu percebia que Deus queria fazer algo na minha vida, né? Obviamente que vai muito além da gravação de uma música, de cantar, sempre mais do que isso. É mais uma questão de você propagar, sabe, Sim. o evangelho. E de fazer o reino de Deus, sabe, ainda mais conhecido nos 4 cantos da terra, né? Através da minha vida. Talvez eu não chegue nos 4 cantos da terra, mas na minha região, na minha cidade, aqui em Paulo Afonso, em cidades próximas, a gente é usado por Deus. E outros irmãos serão usados em São Paulo, no Rio de Janeiro, fora do Brasil. Mas o importante mesmo é que o evangelho seja pregado, seja nos 4 cantos da terra. E foi em uma dessas situações, foi essa em que Deus me mostrou que ele queria usar a minha vida para que o nome dele fosse, sabe, propagado em vários lugares. Amém. Que coisa linda. E hoje, você é pastor, né? Isso. Foi consagrado a pastor. Como foi assim? Você nunca teve ou já tinha alguma profecia, alguma coisa sobre a sua vida, sobre o pastorado? Cara, já. Só que eu confesso que na minha cabeça, não, acho que não vou ser pastor, não. Até porque eu acho que eu não tenho esse chamado, né, no caso. Eu imaginava que seria mais voltado para a questão da adoração mesmo, que sempre foi aquilo que eu fiz, né, no caso, desde que o Senhor me alcançou. Só que daí ele também foi mostrando que ele queria, sabe, que eu cuidasse de pessoas, né? Não no sentido de cuidar... Sim. Né? Mas que eu estivesse com pessoas, que eu andasse com essas pessoas e compartilhasse do meu coração com elas, aquilo que Deus me ensinou, aquilo que Ele colocou no meu coração, por meio da palavra. E, cara, o dia da consagração foi muito marcante. Eu acho que eu nunca tremi tanto na minha vida como naquele dia. Naquele dia eu até brinquei, porque o pastor Luiz, que já esteve aqui, ele falou, rapaz, tu não fica nervoso não, né? Eu falei, não, rapaz, é porque eu aprendi a fingir que não estou nervoso. Que não está nervoso, né? claro que tá. Mas eu estou. É tanto que minha perna eu fico balançando a perna, o braço, a mão fica tremendo. Mas eu consigo fingir que não estou nervoso. Mas aquele dia foi super marcante para mim, para minha família. E não vou esquecer nunca daquele dia. Que legal. Agradeço demais a Igreja Batista Evangelizadora, ao pastor Sidney, pastora Vanessa, pastor Marcondes, os pastores Eders, são 2, Os né? Os Eders. Pastor Luiz e todos os irmãos aqui. Me sinto muito honrado de servir junto com os irmãos. Que bênção. Amém. Falando ainda sobre adoração, porque eu acho que a adoração tem muito a ver com você, assim. É realmente uma unção diferente que Deus derramou na sua vida e a gente vê pelo reflexo ali de como a igreja vai entre em adoração mesmo e quantas coisas lindas que Deus faz naqueles momentos. Eu queria saber de você, assim, na sua vivência sobre adoração, qual é o papel do ministro de louvor, como é que ele deve se colocar ali no altar? Bem, a adoração é algo muito, muito pessoal, né? Também. É algo muito pessoal. E é amplo, no caso, porque toda pessoa é dotada de características, né? Sim. Eu até, esses dias, estava conversando com os meninos que ministram, inclusive, comigo.
E eu falei, cara, ninguém precisa ser igual a mim e, na verdade, nem devem. Sim. Porque todo mundo é diferente, cada um tem sua forma, seu jeito. E aquele é meu jeito. Eu sou zoado dentro mesmo, eu grito muito mesmo. Eu já falo alto, canto alto. E eu acredito que a adoração ela vai muito além da música. A música é apenas um meio, é uma forma. Eu acredito que tudo que você faz de forma consciente para o Senhor é a adoração. Por que você afirma isso? Porque tem um texto bíblico, um texto sagrado que diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Eu posso adorar a Deus jogando bola, jogando futebol. Verdade. De que forma? Tem alguns irmãos que não adoram, não, mas... Irmãos, por favor, Dá uma menos, segurada, viu? dá uma segurada. Dá uma segurada quando for jogar bola, viu? Domínio próprio, tá bom? E eu acredito que é possível, sabe? Jogar futebol e adorar a Deus. De que forma você adora a Deus jogando futebol? Cara, é respeitando os outros, é sem ser violento, sabe? É fazer um gol e dizer glória a Deus. Não precisa gritar, não, tá? Eu acho interessante. Não é necessariamente isso, né? O evangelista Micael, daquele igreja, ele gosta muito de futebol. Quando ele dá um gol, ele dá um... Faz um gol, ele dá um pulo e dá um glória a Deus. Rapaz. É bem interessante mesmo o jeito que ele joga. Eu já vi várias vezes. Inclusive, ele é muito bom de bola. O chute dele, se pega no rosto de um, derruba. Misericórdia. É muito forte. Né? E eu acredito que a adoração, ela pode ser manifestada em vários lugares, de várias formas, sabe? É no futebol, é em casa, sabe? Quando você faz as mulheres, quando você faz o almoço, a janta para o seu marido, para os seus filhos, se você faz isso de forma consciente, sabe? Eu vou fazer isso porque eu quero bendizer o Senhor, eu quero que minha casa seja, sabe, uma representação da glória de Deus na terra. Isso é adoração. Sabe, lavar roupa e exaltar a Deus. Cara, isso é adoração. Talvez alguém vai dizer, você tá de bobeira dizer que lavar a roupa é adoração a Deus. Cara, tudo que você faz, se você faz de forma consciente, se você está fazendo realmente para a glória de Deus, cara, você está adorando a Ele. A música é muito bom, eu amo a música, né? Mas eu acredito que a gente pode adorar a Deus de várias formas. Sim. No nosso dia a dia. E é assim que a gente tem que viver. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração. A gente precisa viver. Que nem você disse no início, depois que seus pais se converteram, a sua casa mudou, transformou, né? E é isso, quando Deus entra na casa, Ele transforma. Essa questão de chegar, tá uma casa limpa, tá tudo arrumado no seu devido lugar. Organizado. Isso ali denota a adoração a Deus, assim, mostra assim, rapaz, aqui a galera é organizada. Fora também que quando, por exemplo, eu tô ajudando minha esposa a arrumar a casa, ou então ela tá ocupada e eu vou arrumar a casa, eu coloco lá um louvor, alguma coisa, à medida que eu vou fazendo, adorando a Deus no serviço e ali louvando, tem vezes que eu paro e sento na cadeira e vou só chorar lá, porque sinto a presença do Espírito Santo tão forte ali que eu não consigo fazer mais nada. Só sentar e chorar e sentir a presença dele. E o interessante é que você está adorando no louvor e está adorando porque você está colaborando com a sua esposa. Sim. Às vezes a esposa está sobrecarregada, né, com os serviços da casa, com os filhos. Aí você se prontifica, não, deixa que eu lavo os pratos hoje. Cara, isso é adoração. Isso é serviço. Não é só servir na igreja, mas é servir de forma intensa também dentro de casa. Com a sua família, né? É ser um cara ou uma mulher agradável dentro de casa, no trabalho, e servir as pessoas. Não só no ambiente de culto, que é ótimo, é maravilhoso, só que não se restringe só a isso. Tem que ser uma vida de adoração. A gente vai dar mancadas na vida? Vai, gente. Infelizmente. Bem que eu queria não errar aqui. Mas a gente precisa, sabe, se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas e buscarmos consertar e viver essa adoração em casa. Eu acho que é exatamente isso. É muito bom quando você traz que, primeiro, a adoração não é uma fórmula específica, você não precisa se parecer com ninguém ou fazer igual a alguém. A adoração é particular e é sua com Deus e é aquilo que você faz para glorificar o nome de Deus. E algo que perpassa o louvor ou o momento ali do culto mais
Eu acho que essa é a chave. Viver uma vida de adoração. Você viver a sua vida como uma oferta para Deus mesmo. A partir do momento em que nós nos encontramos com Cristo, já não vivemos mais para nós mesmos, mas para agradar ao Senhor. Então, aquilo que eu fizer na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, as decisões que eu tomar na minha vida, que sejam para a glória de Deus. Exatamente. É exatamente isso. Sabe algo bem interessante? Lá no Antigo Testamento, Hebreus 10, fala que as coisas da primeira aliança, da antiga aliança, eram uma sombra, uma representação daquilo que viria. Os cordeiros que eram sacrificados representavam o sacrifício do verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus, né? No caso. E olha que interessante, falando sobre a adoração, né? Todos os anos, os judeus iam até Jerusalém para adoração, né? Para o dia do perdão. E o povo levava os seus sacrifícios dentro da sua condição. Aqueles que tinham condição de levar uma pomba, levava um cordeiro, sei lá, um boi, dentro da sua condição. Só que as pessoas tinham que cuidar do cordeiro. Vou falar especificamente do cordeiro. Tinha que cuidar do cordeiro desde pequenininho. E ele não podia ter mancha, ele não podia ter osso quebrado, ele não podia ter cicatrizes, ele tinha que ser um cordeiro perfeitinho. Sim. Bem cuidado. Desde quando ele nasce, você diz, isso aqui vai para o sacrifício do O sacrifício é o culto. Vamos lá, vou fazer entre aspas aqui, tá? O dia do sacrifício era o culto. Só que eles não estavam adorando somente só no dia do culto. Eles começaram a adoração quando eles começaram a cuidar do cordeiro desde pequenininho. Sabe? Porque, olha que interessante. Por que é que Jesus, quando ele chegou no templo, ele viu aquele monte de vendedores, sabe, vendendo no templo, e ele fica indignado e ele chega chutando tudo, né? Porque tinha judeus que vinham de todas as partes, não só os judeus, sabe, da região, mas tinha judeus que vinham da África, que vinham de outras regiões para o sacrifício. Para o dia do culto. O dia do culto, exatamente. Eles vinham de distante. Existe uma lei que permitia que eles cuidassem do cordeiro na sua terra, né? Tomassem todos os cuidados com ele. Quando chegasse o período em que eles fossem para Jerusalém, eles venderiam o cordeiro e com este dinheiro eles iriam até Jerusalém e comprariam outro cordeiro lá. Porque gente, na época não existia carro. Era carruagem com, sei lá, com jumento, cavalo. Camelo. Então a viagem era muito distante. E eles tinham, aqueles que moravam longe poderiam vender o cordeiro na sua cidade, eles levariam o valor e comprariam lá. Onde? Ali nas mediações do templo. Era permitido. Por que Jesus, então, chegou chutando tudo ali? Porque as pessoas perderam a essência. Sabe? As pessoas passaram a não mais cuidar do cordeiro. Sabendo que vendia lá. Sabe? As pessoas pegavam o dinheiro que lhes sobrava, sabe, na casa, de outros serviços que eles tinham, de outros trabalhos, e compravam cordeiro sem ter cuidado de cordeiro nenhum, sabe, na casa deles. Só lembrando que isso tudo era apenas uma representação, tá? Sim. Então, eles passaram a não se importar mais, perderam o sentido, sabe, de zelo e de cuidado, de adoração. Porque quando eles estavam cuidando do cordeiro, eles já estavam, sabe, cultuando a Deus. Já estavam adorando ao Pai. Aí vocês conseguem perceber que a adoração vai além do ambiente do culto, do templo, sabe? E Jesus chegou chutando daquele jeito, tudo derrubando, sabe? As gaiolas que estavam os pássaros e soltando os cordeiros, porque se tornou apenas comércio. Perdeu o sentido. Então, a adoração, ela começa em casa. A igreja não é lugar de me encher. O lugar de me encher é em casa. É em casa. A igreja é lugar de transbordar. Na igreja eu vou transbordar. Uau. Então, a minha vida tem que ser, ela necessita ser uma vida de adoração. Anota essa frase aí que vai ser a thumbnail, viu? A igreja não é lugar de se encher. Ponto. Agora que você quer saber o porquê, assista o podcast. É óbvio, né? É óbvio que a gente aprende na igreja. É óbvio que a gente recebe de Deus, tá? Só que em casa, sabe? Gente, a gente vai no culto.
2 vezes na semana, quinta-feira e domingo. Um culto tem 1h30. Vocês acham mesmo que isso é o suficiente para uma vida cristã? Não. Eu preciso me encher todos os dias. Não existe crente camelo que toma água e fica 40 dias sem tomar água de novo. Tem os domingueiros, né? Infelizmente tem os domingueiros, né? Eu não sei como é que consegue sobreviver. Né, com esse os crentes só sentem sede de domingo. Só sente sede de domingo. Eu não sei como é que consegue viver sem tomar dessa água durante a semana. A gente precisa viver esse tempo de adoração em casa. É verdade. Rapaz, que forte. Você quer puxar alguma coisa? Porque eu senti pode, você pode, se preparando, não, né, pode pra perguntar. falar. Não, é porque, assim, a frase que você falou vai realmente ficar na minha mente. Tipo, a gente ter zelo e cuidado com a obra de Deus e não fazer as coisas, assim, de qualquer maneira. Forma. E, tipo assim, durante a semana eu vivo a vida do jeito que eu quiser e relaxadamente. Às vezes não necessariamente de forma, tipo, pecaminosa. Diga assim, de forma desleixada. Deixar a vida espiritual de lado. Assim, às vezes você não tá nem pecando, né? Mas você tá ali... vou ler a Bíblia. Não, vou ler a Bíblia não, tô com uma coisa pra fazer aqui, vou orar. Não vou amanhã na quinta oro. porque eu já fui no domingo. Não, eu vou domingo à noite porque eu já fui de manhã. Começa a negociar. Exatamente, mas realmente se dedicar e na sua casa, no seu particular, e eu acho que é muito sobre o que foi um movimento há um tempo atrás, de falar muito sobre o secreto e o lugar secreto, e realmente dar valor a esse lugar e se dedicar nesse lugar, porque é isso, a gente vai viver um cristianismo sozinho? Jamais, de maneira nenhuma, mas a gente também não tem como viver um cristianismo só de receber em grupo. Porque tem coisas que Deus quer fazer de forma particular e de forma relacional. Exatamente. Se a gente não tem um relacionamento com Deus em casa, no particular, só nós e Ele, vai ser muito complicado a gente viver a vida dessa maneira. Esperar pelos outros e só vem pra igreja pra receber e não também pra entregar. Na verdade, é impossível, né? É complicado, né? Impossível. E aí é justamente isso, você vai usar o culto, que era o momento de você se derramar e saber entregar a Deus a sua adoração, você vai estar usando ali para se encher. Às vezes a gente vai precisar, mas não é para ser sempre assim. A gente precisa usar o culto como um momento de adoração a Deus. Exatamente. E não somente se encher. E se você não tem o que entregar, tá um déficit aí em algum lugar. Então é isso, a gente voltar à essência. Eu acho que o que você falou foi extraordinário. Voltar à essência, o cuidado e a dedicação diários. E não abandonar isso, e não negociar isso. Fazer como a galera fazia e deixar pra se preocupar com isso no dia do culto. Vou deixar pra me consagrar quando eu for pregar. Vou deixar pra me consagrar quando eu for fazer tal coisa no altar. Vou deixar pra me preparar e pra ler a minha Bíblia quando eu precisar ofertar. Sim. A gente já tem que viver essa vida de adoração e dedicação e dar trabalho, é óbvio. Mas a gente precisa disso. Eu posso dar um conselho aqui para aqueles que pregam, os pregadores. Fica à vontade. Não estudem para pregar. Talvez você vai estranhar o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você, quando você for pregar, você não vai estudar para poder pregar. O que eu estou dizendo é que não estude somente quando vai pregar. E estude as Escrituras para que a sua vida seja transformada. Porque o Senhor, Ele vai falar ao seu coração, Ele vai mudar o seu entendimento, vai mudar a sua mente, e a partir disso é que Ele vai, te mostrar o que falar para o público, né, para a igreja, para as pessoas, porque é muito triste quando a gente só senta para estudar as Escrituras quando a gente vai pregar. E quando eu posso estudar as Escrituras todos os dias, né? E eu não quero aqui dizer um tempo, existe até meio que uma competição, o pessoal, tem alguns que falam, se não estudou a Bíblia X horas por dia, então você não... Você não estudou, você não estudou, você não está pronto para pregar. É óbvio que se você faz isso, eu me lembro de um teólogo, de um estudioso muito conhecido, que era Matthew Henry, que existe até uma Bíblia de estudo, né? Que ela é toda comentada versículo por versículo. Ele estudava as Escrituras 7 horas por dia. 7 ou 8 horas por dia. Caraca. Né? Mas é muito bom. É claro, se você puder estudar 7 horas por dia, cara, vai fundo. Amém. Mas e você que consegue estudar 1 hora por dia? 1h30? 40 minutos? 2 horas? Cara,
Usa o teu tempo para conhecer o Senhor e buscar mais dele. Agora, o interessante é que você estude não pensando em pregar, sabe? Primeiro, mas pensando em aprender para poder aplicar. Aí depois a gente ministra. Sim. É porque tem uma coisa também, né, que muitas vezes você ficar estudando, você pode até levar a uma questão de falta de dependência do próprio Deus, né? E trazer isso para, tipo, sim, a dependência está no meu conhecimento. A gente tem que equilibrar isso também. Exatamente. Ter essa certa cautela também, né? É, verdade. É isso aí. Até porque é muito mais do que conhecimento, né? É muito mais do que saber, do que transmitir informação, sabe? É transmitir conhecimento com graça, com unção, com verdade, sabe? A Bíblia diz que é a unção que despedaça o jugo, sabe? Não são palavras bonitas, não é uma... Eu não estou... E para deixar bem claro, tá? Eu amo, sabe? Pessoas que falam bem, que tem uma ótima oratória, isso é ótimo. Só que, cara, se não tiver unção, se não tiver graça, não passa de palavras bonitas. Sim. Sabe? Que vai transmitir conhecimento, sim. Só que quem liberta é o Espírito Santo. Não é a tua eloquência. Não é a minha eloquência. Não é Sim. as palavras bonitas e complexas. Exatamente. E não só sobre palavras bonitas e complexas, mas você pode trazer... tipo assim, algo super bem preparado, sabe? Um estudo enriquecedor. Mas é exatamente isso. Sem a presença do Espírito Santo ali... Não passa de informação. A gente precisa do Espírito Santo para ser quebrantado, porque tem coisas que só Ele vai alcançar no nosso coração, e coisas que só Ele vai falar, para além das palavras que estão sendo ditas, mas coisas que só o Espírito Santo pode fazer, quebrantar e transformar. Gente, se não for o Espírito Santo... Tem uma história que o pastor gosta de contar no altar, o pastor Sidney, que é aquela dos dois rapazes que subiram no altar para ler o Salmo. Não sei se você já ouviu. Eu acho que já. Que um subiu, leu o Salmo todinho lá, e a igreja só... Aí o outro subiu, começou a ler o Salmo, e o fogo começou a descer, o pessoal dá glória a Deus, não sei o quê. Qual a diferença de um pro outro? Ele fala, né? Foi a unção. Um tinha e outro não. E às vezes, esse que leu o Salmo e o fogo de Deus veio sobre a igreja, às vezes só tem dois dentes na boca, um zagueiro e o atacante. E, assim, isso denota muito mais... Não a questão do buscar conhecimento, mas da intimidade, né? Sim, exatamente. Sim. É isso aí. Provavelmente buscava a Deus antes do sacrifício. É isso aí. Antes do culto. Cuidava do cordeiro. Tava cuidando do cordeiro. Sacrifício. Né, e o outro comprou a mercadoria ali quando tá entrando na... Não cuidou de cordeiro nenhum, não... Sabe aquela questão do preparar o ambiente, sabe? De sacrificar seu tempo, sabe? Porque não era só, naquela época, no caso, não era só sobre a questão do cordeiro, mas era sobre a questão do tempo da pessoa em que ela investia o tempo em cuidar, sabe? Proteger para que ele não se machucasse. Porque ele tinha que ser perfeito, sabe? Bonito, sem mancha, sem osso quebrado, sem cicatriz, sem nada. E hoje esse sacrifício somos nós. Sim. Então eu tenho que cuidar da minha vida todos os dias. Porque eu sou o sacrifício hoje, né? Eu tenho que sacrificar a minha vida. Tem uma coisa que o pastor fala também. Eu nunca me lembro o nome do pessoal que ele fala. Fulano de tal falou isso. Eu nunca me lembro. Mas teve uma frase que um rapaz falou, que ele comentou também no altar. Que às vezes a gente tá num ativismo tão grande, né? Eu tenho tantas coisas pra fazer, tenho isso, não tenho tempo pra nada, meu tempo tá todo cronometrado. Se uma coisa atrasar, afeta tudo. Aí ele dizendo, quando chegar esses dias, é o dia que você tem que parar e orar e ler a Bíblia, porque isso vai organizar toda a sua vida, vai se tornar mais importante do que um dia que você não tem nada pra fazer. É orar antes de fazer tudo. E aí tá a importância de você... Exatamente. De você buscar, independente da sua vida, do seu ativismo, sua correria toda que tem, você tem que, no começo do dia, orar e buscar. Não que seja um receita de bolo, você tá sempre ali orando no começo do dia, né? Sim. Mas é muito importante isso, você ter essa intimidade, essa busca antes... Separar um tempo do seu dia para poder estar com o Senhor. Dar o seu sacrifício, né? Agora, falando sobre isso e ligando que você falou sobre competição de horas, quanto mais tempo você passa dedicando a isso, assim, obviamente o Senhor ele vai olhar as intenções do nosso coração e aquilo ali vai gerar os frutos, seja dependendo da sua motivação. Exatamente. Só que eu também acho muito importante a gente ter essa disciplina e, tipo assim, não
Eu não tô com vontade, mas ir. E, mas que preguiça, vai fazer. Porque, às vezes, eu tava até comentando com uma amiga há um tempo atrás, que, às vezes, é a obrigação que nos salva dos momentos em que a gente não quer, nos momentos em que falta motivação, nos momentos em que falta a emoção. Porque tem muito... Quando a gente fala sobre adoração, quando a gente fala sobre se dedicar a Deus, muitas vezes a gente pensa de uma forma muito emocional. E, sabe, se dedicar a Deus daquela forma intensa e tal. E às vezes a gente vai precisar de forma, né, se dedicar de forma mais intensa, se dedicar e dedicar nossa emoção àquilo. Só que às vezes a emoção ela não vai ser o suficiente para nos sustentar, porque a emoção ela passa, ela muda, as circunstâncias afetam as emoções, mas a gente não pode ser fundamentado por emoção. A gente precisa ser fundamentado por fé. Exato. E é a fé que precisa direcionar os nossos dias. E às vezes a nossa emoção vai ser a vontade de chutar o carneiro. Mas a gente não pode chutar o carneiro. A gente precisa usar a razão e a fé para continuar cuidando do carneiro. Né? Edição. Continuar todos os dias ali cuidando da nossa oferta, da nossa vida, se dedicando. E às vezes vai ser a obrigação que vai nos salvar, às vezes até de desistir do carneiro. Não, eu preciso continuar cuidando do carneiro, porque no dia que a gente, né, não desistiu, a gente vai, em algum momento a gente vai voltar a se fortalecer e vai voltar, e é isso aí. A caminhada cristã, ela tem essas fases de mais dedicação, às vezes você precisar de algo para se apegar, e faz parte. Infelizmente a gente oscila, né? Uhum. Pessoal, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então, é como você falou, eu não posso ser conduzido pelas minhas emoções, né? E quantas vezes eu já ministrei lá em Glória, aqui, em que eu não estava sentindo nada. Uhum. E eu olhar para baixo e ver as pessoas sentindo. E eu olhar assim e pensar, meu Deus, como eu queria estar sentindo o que ele está sentindo. Só que sou eu que estou ministrando. Só que eu sei que meu coração, sabe, estava triste por um problema meu, ou porque eu cometi um erro e não estava me sentindo bem. Só que eu preciso ter essa consciência de que eu não posso servir com alegria somente quando realmente eu estou feliz, porque deu tudo certo no meu dia, né? No caso. Quando tá tudo Mas certo. eu posso, sabe, servir com alegria, mesmo que meu coração esteja sangrando. Só pelo fato de estar servindo. Eu não estou dizendo para você ficar fingindo que você... Sim. Não é isso que eu estou falando. Mas é você, sabe, mesmo depois de ter levado uma surra em praça pública, é você conseguir cantar, sabe? Sim. E louvar a Deus e você vê o que aconteceu. Um terremoto em que abala todas as celas e todos foram libertos, sabe? Eu acredito que a adoração faz essas coisas. A adoração, ela abala estruturas. Quebra correntes. Que prendem, sabe? Quebram correntes. E mesmo que o seu coração esteja triste, machucado, mas se nós decidirmos adorar, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Colher os frutos da fidelidade e da fé. A gente já falou de fidelidade mais cedo no episódio, né? É exatamente sobre isso. Pastor, e para você, assim, qual é o papel do louvor diante da igreja? O que é que o louvor transmite para a igreja? Bem, antes de qualquer coisa, louvor é exaltação ao Senhor. Nem toda música é louvor. A palavra louvor, ela significa elogio, né? Então, nem tudo que a gente escuta no meio do gospel é louvor. Tem músicas que são músicas, né? Que falam sobre superação, falam sobre milagres e tudo. Mas louvor mesmo, né? Quando a gente elogia ele. A gente fala pra ele sobre quem ele é, sobre seus feitos. O worship lá. Lindo, lindo. Não cantar muito, senão vai cair. Essa aí, você sabe. Essa aí, aquele worship só tinha 2 letras só. Lindo, lindo és. Pronto. Sim. A música todinha. 2 letras e 4 notas, 3 acordes. Não vamos entrar nesse assunto aí do worship, não, que vai render aqui. Muita calma. Muita calma. Ó, gente, só pra deixar bem claro, eu não tenho nada... Assim, Sim. Eu até tenho algumas Objeções restrições em relação ao worship, né? A adoração.
Mas tem Todo muita coisa mundo boa aqui também, canta. gente. Sim. Tem muita coisa boa, tá? Porém, eu acredito que começou a ficar um negócio meio preguiçoso. Sim. De certa forma. Preguiçoso no sentido de... mais do mesmo, muitas vezes. Às Solta vezes o pé até de vai. Solta o pé de vai. Vai embora. Às vezes até na tentativa do artista, né, cristão, de parecer com outro, parecer com aquele, parecer com o que tá em alta e deixar a autenticidade, e às vezes até aquilo que era específico. O que era dele, né? Deixa de lado pra poder copiar o outro que tá Se moldar aos dando novos certo, padrões. que tá com Sim. um certo crescimento, né? Gente, é comercial, né? Sim. Se tornou algo... No nosso segmento, né? Se tornou algo bem, bem comercial. Aí todo mundo... né? Agora, eu tô aqui e os meninos que estão aqui nos bastidores aqui, que tocam comigo, né? São ministros de louvor junto comigo. O Sandro, que é baterista, e o Lucas, que é guitarrista. A gente ama, sabe? Algo mais elaborado, algo mais pesado. Eu amo rock and roll, né? Pop rock. Eu não sei se o pessoal que tá assistindo aí gosta, mas eu sou apaixonado pelo peso da guitarra, bateria. E eu acredito que dá pra fazer algo, sabe, tão belo quanto e de forma, sabe, mais elaborada, né? Mais pensada. Tem horas que eu sinto saudade de um louvor por isso que a gente tem tocado mais dificultoso. recentemente a gente tem ministrado mais louvores antigos do que os recentes. Atuais. Legal. Não tenho, sabe... Nem outro assim. Não, é como eu deixei claro, eu até tenho algumas restrições, mas não são todas que são Sim. limitadas. Tem muita música boa, muito louvor bem elaborado, mas dá pra galera se esforçar mais um pouquinho pra fazer Espremer mais um pouquinho, né? Eu vou sair um pouquinho da casinha, né? Sei lá, dá pra... Eu interrompi o que você tava dizendo sobre louvor, quando a gente entrou no assunto do louvor. Até esqueci do que eu tava falando já. Eu tava falando sobre o papel do louvor pra igreja. Você tava explicando o que era o louvor. Sim. O louvor, ele é elogio. Eu acredito que o principal, o louvor, é quando a gente exalta o Senhor, seus atributos. A gente chama ele de lindo, de maravilhoso, de santo, de glorioso, né? E, cara, o louvor é quando a gente prepara o ambiente para a palavra. Sim. E existe uma discussão do que é mais importante no culto, se é o momento do louvor ou palavra. Cara, sabe aquele lance do pássaro? Você perguntar para um pássaro qual é a asa mais importante dele? Não tem mais importância. Se ele perde uma... não voa. Acabou tudo. As duas são super importantes, tá? É óbvio que eu acredito que a pregação do evangelho, ela é, sabe, primordial, ela é essencial. Mas a ministração do louvor, sabe, de forma consciente, né? E bem feita, né? Com excelência, com dedicação, ela prepara esse ambiente para que o coração já esteja aberto para a mensagem. Eu acredito que esse é o papel. É óbvio que tem... É um assunto muito abrangente, complexo, né? Bem complexo. definitivamente. Mas de forma resumida, o louvor ele prepara o ambiente, sabe? É como esse ar-condicionado que está deixando esse ambiente aqui bem confortável. E quando eu digo confortável no sentido do culto, às vezes o confortável não é confortável no sentido de se sentir bem, mas é confortável para o pregador, sabe? De ele chegar e o ambiente está pronto para que ele possa exortar a igreja, né? Sim. Porque a palavra tem essa função, exortar, edificar e consolar. Então a mensagem chega assim. Às vezes ela vem e dá umas pancadas na gente, e ele vem e edifica, e depois ele vem e nos consola. Você levou umas lapadas aqui, mas Calma, tá tudo bem. eu vou te mostrar por que eu fiz isso. Sabe o pai quando repreende o filho? Ele dá só um tapinha na mãozinha dele, doeu, começou a chorar, e depois ele... eu fiz por isso, e eu quero que você não seja desse jeito. Eu quero que você seja assim. Eu acredito que a palavra, o louvor, ele prepara esse ambiente para a palavra tocar o coração das pessoas. Legal demais. Amém. Pastor, e assim, você falou no começo que ia louvar nas ruas, tal, tudo mais, às vezes por questão financeira. A gente mora em uma cidade que não é costume, né, do pessoal tá fazendo isso, às vezes, geralmente, muita gente pedindo dinheiro e tal, tudo mais. Sofre algum preconceito nessa época? Rapaz. Bem, para os meninos que estão aqui, eu não sei se eles já ouviram aquela velha história do... O pessoal pergunta qual é a tua
profissão. Se tu disser que você é músico, a galera vai virar logo vai dizendo... Sim, Ixi, e você vai mais o quê fora vai isso? namorar E a uma menina. profissão? E aí pega e o pai pergunta, qual é a tua profissão? Sou músico. E a profissão? Mas é a profissão, né? Gente, existe um preconceito pesado. Pesadíssimo. E pra mim, que tava na rua, sabe? Gente, assim, é óbvio que eu amei o que eu fiz naquele tempo em que eu estive na rua. E vira e mexe ainda vou lá, né? Pra poder... É bem difícil hoje por conta de trabalho, igreja também. Mas quando eu consigo, ainda vou lá. Mas é óbvio que eu não queria ficar, sabe, pro resto da minha vida tocando na rua. Sim. Entendeu? Mas toda vez que eu fiz com muito, muito prazer, com muito orgulho. Só que existia pessoas que olhavam assim... Existe um preconceito pesado em relação à música. E com o louvor, com músicas relacionadas a Deus, Sim. meu pai do céu. Teve uma vez que eu tava na frente do supermercado, esse supermercado que eu falei lá, que eu não vou dizer o nome, não precisa Motivos também, né? éticos. Se quiser patrocinar, a gente Agora, se fala o ele nome quiser dela aqui. patrocinar o podcast, aí a gente vai falar o nome do mercado, né? Eu tava na frente desse supermercado e tava ministrando e era um louvor, sabe, bem alto, exigia bastante. Eu não tava com caixão nem nada, tá? Era só no gogó mesmo. Só um amplificador de voz natural. Aí tava um dia bem quente, sabe? Aqueles dias bem quentes aqui de Paulo Afonso, 40 graus na sombra. Aí eu tava lá e tinha um cara assim dentro do mercado e eu lá. E eu ficava lá 2, 3, 4 horas cantando, sabe? Teve uma hora que ele perdeu a paciência. Ele falou, eu não aguento mais ouvir esse cara cantando aqui, eu não aguento mais. E você vê de tudo. Tem pessoas que passam, elogiam, tem gente que chora, mas também tem aqueles que... Não sei pra que isso tudo. Pra que esse cara gritando aqui no ouvido da gente, a gente na fila pra poder sacar o salário e tem esse abençoado aí gritando na orelha da gente. A gente passei por várias situações assim na rua, mas, cara, de boa. O céu é maior, né? Isso, exatamente. Não gritou mais alto, não. Não, eu continuei. E aí, Thalita? Mas sempre tem essa questão, né? Tem os dois lados, né? Sempre tem o lado daquele povo que, tipo, te incentiva e tudo, mas também tem o lado do pessoal que critica, né? Exatamente. É coração complicado. endurecido. Mas, assim, a gente, como foi falado, né? A questão financeira e tudo, mas também não fica, assim, de lado a questão do evangelismo Sim, que sim. você acaba fazendo também nesse sentido, né? Nessa ação, no caso. Uhum. Que é uma das coisas que eu também já... Né, eu toco contigo, né? A gente adora junto, viaja junto para tocar. Mas... Cara, eu também já fui uma dessas pessoas que fui tocadas por ver você tocando na rua, tá passando ali, lá do início da rua, já ouvindo Charles lá, ó. E, cara, isso era um trabalho extraordinário, isso aí. Tanto o seu trabalho, você fazendo isso, como trabalhar de Deus na sua vida, Amém. Sabe? Isso é, cara, uma coisa Eu me sinto muito louvável. honrado de ouvir isso aqui agora, viu? Tamo junto, velho. Muito honrado Tamo mesmo. junto. Cara, foi um tempo maravilhoso em que aprendi muito na rua. Mas muito, 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 muito. E você lidar com várias pessoas. Pessoas que vão te amar na rua e que vão dizer continue. Que não continue no sentido de permanecer na rua. Sim. Mas continue crendo em Deus e que Ele vai fazer na sua vida. E que Ele vai realizar sonhos e fazer maravilhas na sua vida. Mas no sentido de, sabe... Porque é como o Sandro falou, você lidar com pessoas que te elogiam, mas também lidar com pessoas que querem dar uma pedrada em você na rua, sabe? Porque você está falando sobre a sua fé e tem pessoas que eu não consigo nem entender porque as pessoas ficam irritadas. Só querem julgar e criticar, né? Exatamente. Sobre a questão ele falou sobre no início da rua, né? E já ouvi. Deixa eu explicar. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa caixa de som no corpo humano é a nossa cabeça, né? Uhum. Por que é que eu canto alto? Porque a minha cabeça ela é pequenininha, sabe?
Aí, Deixa eu falar assim. o que amplifica a minha voz é o tamanho da minha cabeça, aqui, né? É por isso que eu canto alto. O amplificador é maior, A potência aí. Isso, fica alto por causa do tamanho da cabeça do rapaz. Meu Deus do velho. céu. Ainda mais se ligar no 220, né? Aí é que, ó. Ai, meu pai. Pastor, uma bênção receber o senhor aqui, muito impactante sua história, seu testemunho. Obrigado. E a gente tá próximo de finalizar. Ah. Ah, Já? todo mundo da equipe. Ah. É porque a gente vai conversando na hora vai passando que a gente nem vê, né? Mas eu queria, pra gente encerrar, falar um pouco sobre essa parte do evangelismo. Que você aconselhasse pessoas que querem começar, às vezes ficar assim, e que tem um chamado também, tanto para o evangelismo como para o louvor. Uhum. Bem, vamos lá. Antes de qualquer coisa, cara, se prepara. Se prepara, se capacita para isso. Não adianta só vontade de querer fazer. Não é só sobre desejar fazer, mas a gente precisa se capacitar para isso. Sim. Capacitar no sentido de aprender, principalmente através da escritura, em oração. A gente precisa fazer isso. Sabe, aquilo que o pastor fez comigo lá no início, sabe, de ter me convertido e poucos dias depois de ter me convertido já está em cima, sabe, já está no altar ministrando. Eu não... Quando eu digo pastor, não foi o pastor Sidney, tá? Eu congregava em outra igreja antes, né, há uns 12 anos atrás, a igreja que eu nasci. E eu agradeço demais por aquilo que o pastor Michel fez pela minha vida. Foi através da música, foi através do louvor que o Senhor começou essa transformação na minha vida. E foi através da vida dele, sabe, estar lá aprendendo com ele na época e já ministrando no altar. Só que, cara, não tem nem como fazer isso nos dias de hoje. Você pegar alguém que tem talento e daqui a pouco já está em cima do altar. Eu não aconselho ninguém a fazer. Por favor, pastores, não façam isso não. Não pega o abençoado que se converteu agora. Só que ainda porque não tem um talento. sabe, só porque ele tem um talento. Não façam isso. Ele fez isso comigo, eu tô aqui, graças a Deus, mas isso não é o ideal. Correto a se tá? fazer. Às vezes o pessoal faz pela necessidade, a igreja não tem ministro de louvor, aí chega alguém que tem o talento, que tem o dom de cantar, que tem essa vocação. Ok, a pessoa se empolga, mas, cara, segura um pouco. Vai cantando o pastor mesmo, ou alguns irmãos que já estão na igreja ali abrindo a harpa. com o playback. Isso, cara, segura um pouco, não faz isso não coloca no altar logo de cara não, porque, cara, ele precisa, sabe, estar com você, sabe, caminhar com você, conhecer a visão da igreja, conhecer o evangelho principalmente, conhecer o Senhor. Saber o que tá fazendo, né? Porque às vezes a pessoa, tá ali ministrando, ou você chegou ali, se converteu, aí, você tem um dom, vem aqui. Às vezes a pessoa nem sabe o que tá louvando. Porque acaba se tornando cantar por cantar, gente. Isso não serve também só para o louvor, né? Serve para todas as áreas. Às vezes a pessoa tem outros dons. Ministério de dança, por exemplo, da igreja. Teatro, pregação. Isso, teatro. O cara se converte agora, amanhã já tá pregando. E às vezes o abençoado ainda não tem nem a maturidade, né, de para receber alguns elogios. Aí já recebe um elogio, já pensa que... Eita, você aí canta tão bem, não sei o que, aí pronto. Aí daqui a desce... pouco já tá achando que é o novo Billy Graham, já... É como tirar um fruto verde, né? Exatamente. Não esperar ele amadurecer. Gente, essa pessoa não vai ter estrutura para... sabe, para os ataques que ele vai receber. Então... Que faz parte, né? Isso já acontece demais. Então, segura um pouco, né? Que ele, sabe, esteja na igreja, conheça a visão da igreja, conheça o evangelho, ele busque, se capacite, né? Eu não estou dizendo que existe um tempo, tem que ser 3 anos, tem que ser 5 anos. Eu não estou dizendo que existe um tempo específico, mas tem que haver um tempo de preparação, sabe, de maturação, sim. Né? Então, cara, vai evangelizar, não inventa de evangelizar simplesmente porque sentiu vontade. Se prepara para isso, ora, É que nem espera, aguarda. Os irmãos, nessa época agora que a gente tá passando de carnaval, né? Ixi. Aí algumas pessoas nunca foi evangelizar numa praça, nunca foi evangelizar em canto nenhum. Aí chega a época do carnaval, da Copa Vela, né? Que tem aqui na nossa cidade também. Eu vou evangelizar lá. Ô, varão, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes era um cara que era viciado em droga, às vezes era viciado no álcool,
ou gostava Que vivia, exatamente dessas festas, estava lá inserido frequentando naquele essas ambiente. festas. Aí, em um mês, ele tá querendo já evangelizar lá. Meu irmão, não vai dar certo. Tu vai acabar ficando lá mesmo. Sim, Então, sim. cara, se prepara. Não precisa ter pressa. Deus quer te usar, Ele vai te usar, Ele vai. Mas primeiro, sabe, se prepara. Esteja pronto pra há isso. tempo pra tudo, Há né? tempo pra tudo, debaixo do céu. Certo? Então, Amém. é isso aí. Sem Amém. pressa. As Amém. considerações finais, Thalita? É isso, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, pastor. Foi muito legal, assim, a gente poder conversar sobre a adoração e entender melhor sobre como isso ultrapassa as 4 paredes da igreja e o momento do culto ali. Foi muito enriquecedor de verdade, suas experiências aqui. Amém. Deus continue abençoando sua vida, continuando lhe abençoando no seu ministério, por onde você caminhar. Isso é uma bênção, foi muito bom lhe trazer aqui. Obrigado. Era um momento de expectativa, eu acredito, desde o princípio que a gente decidiu lhe chamar. Muito bom mesmo, assim. Obrigadão. Sim. É isso, agradecer. Foi muito bom ter você aqui, experiência trocada, como eu disse no início, né? Eu já tinha expectativa que esse podcast ia ser muito bom e realmente supriu todas as expectativas e um pouco mais ainda. E a gente pode falar de muita coisa e, como eu falei também no início, sobre ser leve, sobre ser tranquilo, Sim. assim, muito legal. Sim, Que bom. sim. Fico muito feliz. Foi muita Obrigado, coisa foi pessoal. dita e o podcast foi muito bom. Bom, as portas ficam abertas para uma próxima oportunidade, para você vir aqui. A gente falar sobre um tema mais específico. Vou trazer o Hoje- violão pra poder... Hoje, Ai, que Né? tudo seria maravilhoso. hoje a gente falou Poxa, faltou um pouco isso, hein? Eu sobre- ainda pensei em trazer. Meu Na nome verdade, eu é esqueci de trazer o violão. violão. Eu esqueci de trazer o violão. Perdão, gente. Mas na próxima, na por próxima, favor, na traga. próxima. Foi muito bom, assim, tanto conhecer a sua história um pouco mais. E o pessoal também que não conhece, né? A menina que for assistir o podcast Sim. vai conhecer um pouco quem é o pastor Charles, vai lá acompanhando o podcast. Vai saber um pouco sobre ele. A gente não falou sobre tudo, mas um pouco a gente falou aqui. Tem o trabalho também lá no Spotify, né, Charles? É, Tem uma música verdade. lá no Spotify, né? Eu posso falar sobre Com certeza. Pode sim, fica à vontade. Faça aí seu merchan. O Instagram é @CharlesAlexandro. Vai ter seu arroba no início e Isso, passei em pro algum pessoal lugar achar. aí, não sei. Em algum lugar. Deixa comigo que a gente... Em algum lugar vai estar aí. Acho que Facebook eu não vou falar, não, porque Facebook é uma Hoje- terra meio complicada. Né? Hoje Os fãs só... do Facebook, por favor, nada de me xingarem aí, viu? Hoje só amanhã que eu uso o Facebook. É muito difícil pessoa usar Facebook. Mas se quiser deixar o Orkut aí, a gente... O meu Facebook, época meu irmão, do só Orkut? usa agora pra poder conectar nas contas lá. Vem lá, né? Quer conectar com o Facebook? Aí você vai lá, tu conecta o Facebook. E o canal do YouTube é Charles Alexandro. Inclusive, nesse bom. ano eu já coloquei uns 2 vídeos lá. Eu Muito confesso que eu sou bom. meio ruinzinho, tá? Pra rede social. Eu preciso melhorar muito nisso. Mas esse ano já coloquei 2 vídeos lá, que foram vídeos que foram gravados no Culto da Virada. Né? Legal. Eu assisti, curti, ficou muito bom. Que foram as músicas, né? Diante de Ti, do 4x1. Pra quem não sabe, eu sou fãzaço do 4x1, do pastor Marcos Salles. A voz daquele cara é sensacional. E também a música Moisés, de Fernandinho. Se você puder ir lá, Curtir, comentar, Muito bem. compartilhar. compartilhar, manda pros seus comentar, amigos se aí. inscrever. Se inscreve. Deixa seu like, seu dislike, se você quiser deixar também. Só faz alguma coisa. Só vai, né? Também tem uns projetos aí pra acontecer, né, Charles? Exatamente. Já A gente tá com os montando projetos aí alguma coisa. de gravação de algumas músicas. Que massa. Aqui na própria igreja, né? No caso. Legal. Vem novidade aí. Ai, que coisa boa. Música compostas por você? Não, a princípio a gente vai fazer algumas versões nossas, Legal. né? De alguns outros, de cantores que a gente admira e que a gente gosta. Bom, Vai vir uns negócios interessantes aí. bom. Bom, o Charles já fez o merchan dele, mas a gente também vai fazer o nosso. Vai ter que fazer o nosso. Poxa, você ficou aqui até agora, você ainda não nos deu um like, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber o quê? Receber a notificação assim que sair episódio novo. O episódio E de sai Charlie quando? saiu na segunda-feira, Que hora? às 19 horas. O episódio de Charlie saiu, já vai lá, plim, plim. Episódio de Charles especial. Olha, já clica Eu e fico assiste. esperando esse plim-plim toda vez. Esse YouTube dele é diferente, né? Agora a gente tá só no YouTube, Pedro. Não, estamos no Spotify. Ah, tô falando certo, também tô aprendendo, Spotify. tô virando inglês. Spotify. Inglês. Estamos no Spotify, no TikTok e no Instagram. Então vai lá, segue a gente nessas redes sociais e acompanha tudo. Temos cortes no TikTok, cortes no Instagram.
publicações de novidades também no Instagram, caixa de perguntas, enquetes, vai lá. Várias interações pra você. Então é isso, você vai fazer um tour por todas essas redes sociais. Sim. Seguir a gente, seguir o nosso convidado, dar esse engajamento maravilhoso pra nos ajudar a levar a palavra de Deus Pode por mais estar lugares. participando e trazendo, às vezes, algumas perguntas para alguns convidados, temas, dicas de convidados também pra gente, né? Interagindo com a gente nas nossas redes sociais. A gente tá de olho em tudo, a gente sempre vê. E é isso, né? E o QR Code. Está aqui na tela. Já falamos sobre ele. Ah, no tá começo. pra lá. Lado ali. esquerdo, aqui. Vai cá. Aqui, sabe? Bota ela aqui, viu? Lá. Aí. Não coloca do outro lado, não. Tem que ser ali. E é isso, a gente se encontra na semana que vem. Você ativou o sininho que eu já sei, então vai chegar a notificação pra você. Tchau, pessoal. A gente se encontra semana logo mais. que vem, às 19 horas. Tchau, tchau.